Vamos então iniciar a matéria de Direito do Consumidor. Meu nome é Guilherme Augusto Oliveira Montenegro, sou promotor de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, aprovado no último concurso, no 49º certame. Em falando de direito do consumidor, a gente lembra do Código de Defesa do Consumidor, lembra de programa de televisão que vai atrás ali, cobrar, né, os direitos do consumidor, e a gente tem que entender o que essa disciplina significa, qual é a origem dela, por que tem essa legislação, e a origem dela decorre do simples fato de haver um mandamento constitucional, ou seja, né, a raiz do nosso ordenamento jurídico, o topo da pirâmide lá, é a Constituição Federal. E a própria Constituição Federal determina, em ao menos 3 artigos, que o direito do consumidor deve ser objeto de tutela por parte do Estado. O direito do consumidor, eu não sei se vocês estão com, eu sei que é um pouquinho chato isso, mas vocês estão com o Código de Defesa do Consumidor aí, quem tiver disponível, a gente pega a definição bem clara já no artigo 1º. O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública, então isso é importante, porque as normas, aqui a gente vem daquilo que eu já estava falando, quem teve acesso àquela primeira aula de constitucional, que infelizmente não ficou gravado, da questão do neoconstitucionalismo, da eficácia normativa da Constituição, da eficácia irradiante, que se irradia por todo o ordenamento jurídico. Então, a Constituição não é um mero instrumento de organização do Estado, de limitação do poder do Estado, mas um vetor de implementação de políticas públicas. E, mais para frente, nós vamos ver que o consumidor ele é compreendido como um ser vulnerável nessa relação de consumo. Ele é colocado 3 vezes na Constituição como um mandamento. A Constituição manda que o legislador faça dá um prazo, a gente vai ver ali na leitura dos artigos, né, e eu faço essa explicação para não ficar maçante, mas por que manda? Porque anteriormente ao Código de Defesa do Consumidor, você tem uma relação, o direito do consumidor deve ser entendido como uma relação desigual, não o direito do consumidor, mas sim a sua tutela, que é o mercado de consumo. De um lado, você tem um consumidor vulnerável, um consumidor que não tem informação adequada do produto que está comprando, pois quem fabrica é o fornecedor, um consumidor com pouco dinheiro, um consumidor desorganizado para cobrar seus direitos. Então, as práticas abusivas tendem a se tornar naturais. Sem citar nós, vou dar um exemplo, na comarca que eu estive, por exemplo, que ficou muito tempo sem promotor titular. Então, as relações de consumo começam a ficar, seja por falta de educação do consumidor, e isso peca o Brasil de um modo geral, às vezes o consumidor não vê a validade do produto que está comprando, compra na pressa, não se atenta, seja pela falta de fiscalização, que não temos a estrutura estatal ainda adequada, está sempre fiscalizando, ou seja pela falta de legislação, que não é mais o que ocorre. Porque nós temos a legislação. Se há ainda desrespeito à prática no campo da educação do consumidor, na educação do fornecedor ou da fiscalização. Mas até então, até a edição do Código de Defesa do Consumidor, sequer a legislação acompanhava, nós tínhamos os crimes contra a economia popular, mas uma legislação ali mais soft law, como se diz, mais as recomendações, as normas, não tínhamos muito a respeito disso. E sentimos também a necessidade de uma evolução. A gente vê o caso aí de uma companhia de milhas, né, que vendeu as passagens, enfim, não vou entrar ao mérito de estar certo ou errado, mas o direito digital exige também a transformação do próprio Código de Defesa do Consumidor. Mas voltando à própria letra da lei ali, então a gente vê que a matéria do consumidor ela não diz respeito a uma pessoa individualmente ou a uma relação entre pessoas iguais, mas sim uma relação entre pessoas desiguais, o consumidor e o fornecedor, e
a eficácia dos direitos constitucionais, a dignidade da pessoa humana, a gente vai ver ali para frente, todos esses princípios que nós estamos acostumados a ver em direito constitucional incidem também no direito consumidor. A eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que é numa assembleia de condomínio você ter direito à defesa, por exemplo. Então você... Aqui não se trata de uma eficácia horizontal, mas de uma eficácia vertical, pois o fornecedor está numa relação desigual com o consumidor. Nós podemos fazer uma analogia à relação do direito do trabalho, por exemplo. Então tem normas, há uma necessidade de uma maior proteção a determinado grupo. E aqui seria o consumidor. Então, por isso que se fala em ordem pública e interesse social. A ordem pública, nós vamos ver no caso concreto, quando a gente falar lá da garantia legal do produto. Então, não interessa o que o consumidor assinou ali. Tem normas que vão valer independentemente da anuência ou não do consumidor, porque elas são de ordem pública. É como se o Estado obrigasse, naquele momento, o fornecedor a fornecer a garantia legal. Não precisa nem ele fornecer, a garantia existe independentemente dele ter fornecido, do consumidor ter aceitado uma garantia de modo diverso. Está na lei e pronto. Por quê? Porque o Estado precisa equilibrar essa relação desigual. Então, eu vou pedir, se alguém pudesse pedir até para a doutora Ana Luísa nos ajudar aqui, e vamos ler ler o artigo 1º e ver essas regras que dão origem. Não é mera leitura de lei, porque a gente vai explicar aqui, mas tem que entender a lei seca, porque o concurso é lei seca. Eu tinha muita preguiça de ler, eu abri Aí comecei pelos menores. CDC, lei do GCRIM, dos juizados especiais. Aí pega um CPC, um CPP, dá uma preguiça, mas tem que ler. E é isso que faz diferença. Então, pode começar para a gente lendo, nos termos do artigo 5º inciso, isso está no artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 5º inciso 32. O que diz esse está dentro do artigo 5º, Direitos e Garantias Fundamentais. O que diz, Ana? Artigo 5º, inciso 32. 32. Pode ler o caput, pode ler o caput eu leio o caput para facilitar. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 32. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Olha aí, dentro do artigo 5º já temos aí um mandamento de que promoverá a defesa do consumidor nos termos da lei. E o artigo 170, que trata da ordem econômica, no inciso 5º. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observar os seguintes princípios. Aí, o princípio 5, o inciso 5, defesa do consumidor. Tá. Defesa do consumidor, olha, mais um. E no artigo 48 da ADCT, que é o que é a ADCT? As disposições constitucionais transitórias, são normas ali para implementação da Constituição, ali que está prevista, ficou prevista a revisão constitucional, que isso é um outro tema que a gente vai tratar lá em constitucional, normas temporárias, mas que integram o bloco de constitucionalidade. O que diz o artigo 48 do ADCT, por favor? O Congresso Nacional, dentro de 120 dias da promulgação da Constituição, elaborará o Código de Defesa do Consumidor. Vejam bem. Então, nós temos ao menos 3 normas constitucionais dizendo para que uma expressa, fixando até o prazo. Por isso que a Constituição de 88, o CDC de 90. Claro, teve ali um tempo para madurar a ideia, enfim, mas e lembrar um momento histórico que é importante. Quem tem um pouco mais de idade lembra da hiperinflação, remarcação de preços, até a vinda do Plano Real. Então, o direito consumidor ali foi no ápice da necessidade da realidade econômica, de mudanças de plano econômico, enfim. Então,
Era muito fácil, numa época de inflação, você praticar abusos e até passar despercebido. Então, para garantir, equilibrar essa relação que era desigual, e ainda há necessidade de dar um tratamento especial para o consumidor, mas é que é editada essa norma. Então, passado isto, podemos dizer que o direito de consumidor é o conjunto dessas regras, seguindo esse mandamento constitucional para dar uma relação de equilíbrio e de proteção àquele que é mais vulnerável na relação de consumo. E quem que são quem que faz parte da relação de consumo? Se de um lado nós temos o consumidor, do outro nós temos quem? Fornecedor. Isso está no artigo 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. E aqui, esse nós estamos falando do chamado consumidor standard, consumidor padrão. Pois no parágrafo único ele coloca: equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Esse é aquele vítima de um acidente, por exemplo, de uma empresa de ônibus que atropela alguém, ou qualquer outro que uma garrafa explodiu e machucou alguém, que não comprou o produto, que não tinha nada a ver, estava passando do lado e explodiu aquele produto. Esse é o chamado consumidor bystander. BYSTANDER, ou consumidor por equiparação. E aqui é importante, esse consumidor por equiparação, que sofre o efeito danoso, ele também é mencionado no artigo 17. Temos vários julgados que dizem, ó, consumidor por equiparação na qualidade... Deixa eu ver um acórdão aqui do TJDFT. É que consumidor por equiparação na qualidade de bystander, conforme o artigo 17 do Defesa do Consumidor, aquele que sofre dano por fraude bancária e não tem qualquer vínculo prévio com a instituição financeira. Compete à instituição financeira o ônus da prova quanto à veracidade da assinatura posta em contrato bancário que não é reconhecida pelo consumidor. Então, aqui ele já fala em ônus. Porque se você aplicar o Código Civil, aquela relação, o consumidor não ficará protegido. O Código Civil é a norma. 2 mais 2 é igual a 4. É uma igualdade formal. O Código de Defesa do Consumidor já busca trazer uma igualdade material nessa relação. Então, proteger o consumidor, dá a ele, será bengala, um instrumento que possa ele ter uma relação de igualdade material com aquele que produziu o dano, com aquele fornecedor que não cumpre com seus deveres. Com relação ao final ali, destinatário final, o que isso quer dizer alguma coisa? Quer. E aqui é uma grande briga teórica e prevalece. Temos duas correntes, a princípio, e uma terceira que é a adotada. Quem seria consumidor? Qualquer pessoa que adquire o produto? Como é que a gente vai dizer quem é consumidor e quem não é? Ora, um consenso entre essas duas correntes. Então, vocês vão anotar de um lado finalista, faz como se fosse uma tabela. Finalistas e maximalistas. Para ambas as correntes, então essa caneta aqui, por exemplo. Essa caneta. Ela é produzida por alguém, é revendida pela loja. A loja é consumidora? Não, para nenhuma dessas correntes. Por quê? Porque se ela for revendida para uma outra pessoa, o último lá da ponta, que adquiriu essa caneta, vai ser o destinatário final. Então, ele é o destinatário final fático. Para as duas correntes, o destinatário final fático é aquela pessoa que realmente ficou com a caneta para ela, no mundo dos fatos. O último da cadeia lá é o consumidor. Já, então, todo mundo que ficou com essa caneta para si, se uma empresa adquirir essa caneta
e acabar e ficar lá na gaveta da empresa, para os maximalistas, ela é consumidora. Então, a BIC, que fabricou essa caneta, vende para a Nestlé essa caneta, e a Nestlé não vendeu para ninguém e ficou para ela. Para os maximalistas, a Nestlé é consumidora. Só que isso amplia muito o objeto tutela do consumidor. A Nestlé não precisa dessa proteção do Código de Defesa do Consumidor para disputar com a BIC. Eles podem resolver no âmbito de direito empresarial, direito civil, enfim. Então, os finalistas propõem que, além da destinação fática, então eles são mais restritivos que os maximalistas. Maximalista amplo, todo mundo consumidor. A empresa comprou da outra, tá... É necessário que ele seja o destinatário final econômico desse bem, além de ser o destinatário final fático para os finalistas. Então, o finalista é um destinatário final ao quadrado. Ali, vocês vão lembrar que é o destinatário final fático e econômico. Já que para os maximalistas, que não é a corrente adotada, é só o destinatário final fático. Então pode ser Nestlé, pode ser qualquer um, pode ser uma empresa grande adquirindo da outra, que se acabar ali e ela não vender para ninguém. Não, mas a ideia do Código do Consumidor não é essa. É proteger aquele que economicamente também é vulnerável. Então, é o finalista, é o quadrado, é fático e econômico. Para o maximalista, basta ser o destinatário final fático, retirando o produto da cadeia do mercado. Tá. Só que isso também... Aí o que qual o problema? A teoria finalista ou subjetiva, que também é um sinônimo dela, se o bem ele é aplicado de volta na relação de consumo, pode não ser uma caneta, pode ser um chocolate, pode ser uma coisa que uma outra empresa usa e ela não é destinatária final econômica, ela usa como matéria-prima e revende para uma outra pessoa. Ela começou a ter alguns problemas com relação aos profissionais liberais. Por exemplo, o dentista, o médico, que compra equipamento de uma multinacional. Pela teoria finalista, como ele gera lucro com aquilo que ele está usando. Comprou uma prótese e empregou em alguém. Como ele gera, em tese, ele não seria protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. No entanto, o Código de Defesa do Consumidor abre essa exceção para os profissionais liberais, para os pequenos empreendimentos e para aqueles que adquirem para uso pessoal. Só que eles têm que demonstrar, ao contrário da presunção que há para o consumidor em regra, para o destinatário que não é que ele é um destinatário final fático e econômico, a regra é que ele não precise provar sua hipossuficiência para a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Ou tem um cachorro aí. Aí, então, qual que é a teoria adotada? É a teoria finalista mitigada ou aprofundada. Então, além do destinatário final e econômico, que é esse requisito final e econômico, os profissionais liberais, as pequenas empresas, se demonstrarem que não têm condições são vulneráveis, e a gente vai ver esse conceito mais para frente, são vulneráveis na relação de consumo, se eles demonstrarem isso, eles podem também ser enquadrados na defesa do consumidor. Por isso que é adotada a teoria finalista mitigada ou aprofundada. Ela é uma teoria finalista, mas abre essas exceções para permitir uma justiça, para que, por exemplo, o dentista tenha uma proteção e não uma mera aplicação do Código Civil quando vai litigar com uma empresa, reclamar porque ele não tem o conhecimento técnico, não tem todo o know-how que a empresa tem em se tratando do produto. Então, a empresa tem o dever de informar, então ele é um desigual na relação. Então, mesmo o profissional liberal auferindo lucro com a atividade, ele pode se enquadrar, mas ele é uma exceção. Então, a teoria finalista mitigada.
Passada essa explicação dos sujeitos, né, que estão no... Ficou alguma dúvida? Se alguém quiser perguntar, já abro aqui já para antes da gente entrar o artigo 3º ali que fala do fornecedor. Se alguém tiver dúvida, pode falar. Tá, então eu vou pedir para José, lê para a gente o artigo 3º do CDC, se tiver aberto aí. Uhum. Artigo 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Perfeito, perfeito. Qual que é a observação? Notemos que o rol é bem amplo de fornecedor. Então é que nem o artigo 33 da Lei de Drogas lá. Usar, transportar, adquirir, ver, praticamente ver não é ainda, mas então é muitas alternativas. Então quase todo mundo se enquadra, aquele que vende mercadoria se enquadra no conceito consumidor. Ali o que chamou a atenção alguma coisa, assim, alguma palavra ali, alguém que causa alguma dúvida? Por exemplo, pessoa física pode ser fornecedora. E pública. Mas o Estado, uma concessionária de serviço público, por exemplo, ela pode incidir o Código de Defesa do Consumidor contra uma concessionária de serviço público? Eu queria que alguém me explicasse. Tá sem o som, Ana. Eu creio que sim. Pode incidir, sim. Mas quando? Sempre? De vez em quando? Na prestação de serviços públicos. Tá, mas então eu posso usar o CDC contra o SUS, por exemplo? Não. Contra o SUS não tá, não. Contra a polícia? Eu posso usar o Código de Defesa do Consumidor? Quando que eu vou poder usar? Na prestação do serviço, mas que envolvam atividades de produção, Alguém montagem... lembra da... Agora nós vamos pegar um pouquinho do tributário, a diferença entre taxa e tarifa? O pedágio, por exemplo, posso aplicar o Código de Defesa do Consumidor? Posso. Porque ali é remunerado mediante tarifa. A empresa de água, posso entrar com a Defesa do Consumidor, mesmo ela sendo pública, empresa pública? Posso, porque ali se trata de tarifa. E quando se trata de taxa, aí não. Taxa do poder de polícia. Oi? Pode... Alguém colocou no chat, quando pode ser individualizado. Isso, individualizado, que é a condição de ser tarifa. E, assim, eu sei que... Professor, Diga. não, mas tem a diferença, né, do serviço público, no direito administrativo, do Instituto Singuli e do Universe, né? E daí o CDC Isso. vai se utilizar do Singuli, que é quando o serviço público é prestado mediante... você paga, né, talvez, paga, ou é individualizado, né? Isso. Que daí ele é individualizado como tarifa. Isso. Como tarifa ou preço público. A taxa, ela é cobrança pelo exercício do poder de polícia. Então, é um direito de império do Estado. O Estado, ele se coloca na relação e daí não tem essa. Contra o Estado não vai ter um CDC contra o Estado. Vai ter um CDC contra uma empresa pública que está agindo ali, cobrando tarifa de pedágio. Tarifa. Contra a taxa não tem. Você não vai ter o CDC com a contribuição de serviço de iluminação pública, que não é remunerado mediante taxa. Mas é que daí a gente foge um pouco pro... Mas isso que você colocou, Camila, é bem por esse raciocínio. O UTI Singuli é relacionado à tarifa e a forma como é cobrada, que ela é pelo consumo, é diferente da taxa, entendeu? Que tem uma atividade de poder de polícia por trás, uma fiscalização, alguma coisa. Táxi, por exemplo, que é um serviço público, por mais que seja prestado por pessoas, por permissionários, né?
é a tarifa do táxi, não é a taxa do táxi, né? E que a taxa tem caráter tributário, então ela não envolve uma contraprestação direta ali, mensurável. Ela é uso potencial ou não. Se você paga taxa de coleta de lixo, por exemplo, independente se usar se jogar lixo fora ou não, né? Jogou mais lixo, não, você paga taxa ali pelo módulo fiscal e pela unidade, né, de fiscal ali, enfim, e paga. Aí a gente tem que decorar, ó, contrato de locação, não incide, não incide. Isso tem muito, se puxar ali pelo dizer o direito, já tô fazendo um jabá aqui pro professor lá, Márcio, né? Então, os planos de saúde de autogestão fechados também não, porque é como se as pessoas se juntassem ali, também não incide. Obrigações condominiais não incide. Relações trabalhistas, previdência privada fechada, também não incide. Que é aquela autogestão. Então, vamos se juntar e fazer daí não incide. Desde que não abra para pessoas de fora. Então, tem que decorar a jurisprudência disso, de consumidor, é ver onde incide, onde não incide, não tem jeito. Na habitação é um pouquinho diferente, mesmo nessas, ela incide o CDC, salvo o melhor juízo. Então, peguem e deem uma lida no dizer o direito ali, ou outras fontes de jurisprudência para ver mais atualizado. O que é produto, Ana? Parágrafo 1º. Qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Então, pode ser uma música que você compra no Spotify, que você não consegue. Pode, né? Então, ele é bem amplo esse conceito. E o serviço? Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira e securitária. Apesar de elas terem uma regulamentação própria, que, por exemplo, no caso de uma falência, vai ter a diferença de uma falência de uma seguradora, porque daí, mas para campo de consumo, elas têm as regras especiais dos mercados, por exemplo, o mercado de seguro tem as suas regras especiais, para abrir uma seguradora, para fechar, bancos tem, o Banco Central regula também isso, só que o banco, a relação bancária, empréstimo de dinheiro a juros incide em norma de direito do consumidor. Salvas decorrentes disso, do modo geral, salvas decorrentes de relações de caráter trabalhista, porque aí você tem o direito do trabalho tutelando. Então, o serviço que um empregado presta para uma empresa, ele é tutelado pela relação trabalhista. Vamos lá. Agora nós vamos falar no artigo 4º, e ele o Código de Defesa do Consumidor é bem didático, dá para a gente seguir a leitura, e CDC não tem jeito, gente. Para passar, tem que ler umas 3, 4 vezes ali, fazer questão, que é para fixar bem o conteúdo, né? Já faço propaganda aqui. Eu passei usando Dizer o Direito, lendo, comprei o Vadimeco impresso do Dizer o Direito, riscando o que eu já tinha lido, que concursos também, ou outros sites que resolvam questões, é questão para fixar, decorar jurisprudência e lei seca. É esse o pilar que vai trazer os senhores à aprovação. Vamos agora falar... Ninguém está com dúvida? Alguma pergunta? Estou muito quieto essa turma aí. Professor, Diga. só 2 observações, que o senhor podia falar um pouquinho sobre a parte de estrangeiros ali do artigo 3, que sobre as aéreas, né, que está na moda, do dano moral, do dano material, se cabe ou não o CDC. Tá. E também Não, desculpa, pode falar a segunda pergunta. E a segunda, a segunda observação que eu acho que dá para fazer também para a turma é que, lembrando que essa é uma pegadinha que cai em prova direto, serviço exclui o gratuito, é só o mediante remuneração, diferente do produto, né? Que pode ser brinde, entra, né? Pegadinha de prova clássica. Muito bom, muito bem colocado. Na questão de companhias estrangeiras, nós temos a questão, por exemplo, que é o caso mais comum, é o do extravio de bagagem da Convenção de Montreal, que, a contrário do senso, que não seguiu a lógica, que
que seria a norma mais protetiva, tem julgados que entendem que aplica-se à convenção. E daí nós temos também que lembrar, e é a constitucional, a hierarquia dos tratados internacionais, enfim, eu acho que esse seria um tema interessante até para a gente trazer na aula de constitucional também. Mais para frente eu não sei como é que tá os julgados mais recentes ali da questão da Convenção de Montreal, pelo que eu me recordo, com relação ao dano material, fica limitado mesmo eu acho que era Ao dano 2, material. Virou mas não repercussão no geral, moral. né, pelo STF. Virou repercussão geral pelo dano material. Tá, pro dano material, né? Pro dano moral ainda está em aberto, pode não ter a limitação. Porque daí a gente tem que tratar da questão da hierarquia das normas, né? Que os tratados de direitos humanos têm o caráter de supralegalidade, os que não forem aprovados, enfim. Mas é essa interdisciplinaridade, esse diálogo das fontes, que a gente chama, né? Então, você pegar o ordenamento internacional, e isso vai uma aula inteira para, apesar de ser, depois que a gente aprende é fácil, mas é entender qual o papel do ordenamento jurídico brasileiro. Aí tem a teoria monista, a teoria dualista. Então, se puxar por aí, a gente vai... É só entender que se aplica para as estrangeiras também. Só que tem que respeitar as convenções internacionais e aquele pensamento de sempre o consumidor ganha, não é sempre que acontece, né? Tinha uma tendência, até no caso da Companhia das Milhas aí, né? Tinha uma tendência antigamente que o pessoal comprava, e eu sou um dos que confesso, comprei uma passagem e fui para a Europa por R$600 pela KLM, e eles honraram a gente não sabe se é promoção, se não é, enfim, estava ali. Só que antigamente sempre ganhava o consumidor, e passou que não, que agora o consumidor, se for um preço muito baixo, a companhia pode não aceitar e cancelar a passagem. Então tem que estar sempre antenado na jurisprudência, mas você saiba, às vezes, uma coisa de 3, 4 anos atrás, muda, o direito é muito dinâmico, especialmente aqui no Brasil, né? É muito a insegurança jurídica, por assim dizer, em determinados assuntos é muito grande. Vamos para o esclarecido, doutora Camila? Então vamos para o próximo ponto. Se puder, deixa eu ler aqui para ver quem que é. Se alguém puder ler o capítulo 2, o caput do artigo 4. Vou ler aqui. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios. Quer que segue? Voltei aqui. Conseguiu ler inteiro? Consegui, o caput. Tá, perfeito. Ela segue aqui, nós vamos para aquela mesma lógica da Constituição, da topografia. Veja, então nós vamos falar agora dos objetivos. Alguém lembra de cabeça quais eram os objetivos da República Federativa do Brasil que estão previstos na Constituição Federal? Ninguém? A criação de uma sociedade justa, livre e igualitária, a redução de desigualdades e alguma coisa regional. E aqui é que nem o mnemônico do Soci de Vaplu. É o Conga Proer. Esse foi o que eu criei para Conga Proer. Não tem lógica nenhuma, né? Mas é Conga Proer. Então, se cair na prova, o objetivo, e não confundir, porque daí você joga o fundamento e confunde com o objetivo. O fundamento, o Soci de Vaplu, não vou repetir aqui, e os objetivos é o Conga Proer. Depois vocês leem lá, Conga Proer. Está invertido o ER com o PRO, mas é o jeito de decorar. Então, os objetivos aqui são: primeiro, reconhecer a vulnerabilidade do consumidor. É aquilo que eu falei, aquela relação desigual. O fornecedor, tudo, né? Uma multinacional
e o consumidor, coitadinho ali, sozinho, às vezes nem instrução tem. Então tem que ter um equilíbrio, não dá para ser o Estado tem que proteger esse aqui para que seja uma relação justa. E daí nós temos um aspecto chave aqui, que é a ação governamental para a proteção do consumidor. Alguém lembra de um órgão do consumidor? Alguém poderia dizer um exemplo aí? PROCON. É o que todo mundo lembra. Porque o Estado ele tem que promover esses direitos. Não adianta estar na letra da lei e ser lei morta lá. Não adianta ter o Ministério Público, não adianta, é uma rede, é que nem no Estatuto da Criança e Adolescente, a rede da infância. E todos esses que são chamados os interesses, depois a gente vai ver a questão dos direitos difusos, dos direitos coletivos, a tutela dos direitos meta-individuais, que vão além do indivíduo. Lembra do interesse social que está no artigo 1º lá? Então, é uma rede. E lá no final, nas últimas aulas, a gente vai ver o microsistema de tutela desses interesses, esses direitos. Da tutela coletiva, está tudo previsto CDC, mas é emprestado para o ambiental. Entendeu? Então, é um microsistema que se forma nesses interesses meta-individuais. Mas isso é um tema para outra aula. Então, tem que ter PROCON, tem que ter um MP atuante, assistência judiciária, defensoria pública também. Então, o Estado tem a obrigação. Então, são princípios. Isso é um princípio. O Estado atuando na tutela do consumidor. Na execução material, jurídica, criando os meios para que o consumidor possa valer dos seus direitos. Outros princípios. Harmonização dos interesses dos participantes dessas relações de consumo. A educação e a informação dos consumidores, a educação que é ensinar ele a ver uma validade, por exemplo, a entender os direitos deles, ver aqueles estabelecimentos que têm o Código de Defesa do Consumidor, ali já para qualquer um ler, né, para a pessoa estar antenada ali nos seus direitos, se tiver uma dúvida, poder ver a questão de garantia. A informação especial relacionada ao produto. Pode ver atrás ali informação nutricional, os órgãos o Inmetro, por exemplo, que vai estar ali vendo a qualidade, aferindo a qualidade, a quantidade do produto, a fiscalização dos produtos, né? Tudo isso visando o quê? Visando a saúde, a segurança, o que já foi dito antes na relação de consumo. Ali, o controle de qualidade e segurança dos produtos e serviços, a coibição, a repressão das práticas abusivas, fiscalização, racionalização e melhoria de serviços públicos, estudo das modificações do mercado de consumo. E aqui temos lei nova, ali, recente, de 2021, que coloca no inciso 9º, fomento de ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores. Já entra esse microsistema, o ambiental se intercala com o consumidor, então a tutela dos direitos meta-individuais, sejam os individuais homogêneos, os coletivos ou os difusos, objeto de uma aula própria, elas se intercalam e se intercambiam. Então há um diálogo dessas fontes, né, desses códigos, do Código de Defesa do Consumidor, com o Código de Defesa do Meio Ambiente, todos eles dialogam nessa área. E a questão da lei do superendividamento. Então, prevenção do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor. Temos o superendividamento ativo, o superendividamento passivo, que também será objeto de aula mais adiante. E quais são os instrumentos, então, que eu já falei aqui, que dispõe o consumidor para ver efetivamente executado, para que na prática aconteça, se concretize os seus direitos. Quem pode ler o artigo 5º para a gente? Tá sem som. Vamos lá. Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder público com os seguintes instrumentos, entre outros: a manutenção da assistência jurídica integral e gratuita para o consumidor carente,
a instituição de promotorias de justiça e de defesa do consumidor no âmbito do Ministério Público, criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de consumidores vítimas de infrações penais de consumo, criação de juizados especiais de pequenas causas e varas especializadas para a solução de litígios de consumo, concessão de estímulos à criação e desenvolvimento das associações de defesa do consumidor, instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural, instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos do superendividamento. É isso, tem que criar, não adianta criar a lei e não criar os mecanismos para implementar ela. Então, o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, município pequeno tem município que não tem PROCON. Tem que ser o Estado tem que evoluir sempre melhorando a situação anterior, né? Então, tem que ter sempre um acesso mais fácil. Mas, por outro lado, a gente tem canais hoje em dia online, aquele cadastro que antigamente tinha um problema de uma prática abusiva, por exemplo, ficar ligando diversas vezes para a pessoa, criou-se o cadastro do consumidor, então tem que estar sempre inovando e criando mecanismos para o cidadão, para as pessoas se protegerem dessas práticas abusivas. Aí, esse aqui eu vou pedir, não vou ler aqui, porque também é meio maçante, né? Os direitos básicos do consumidor, mas tem que dar uma lida, pelo menos umas 2 vezes, isso aqui, ter na ponta da língua é difícil, porque são muitos incisos, mas entender mais ou menos qual que é a lógica. Depois que pega a lógica, quando chega a questão, fica fácil. O que eu destacaria aqui nesse artigo 6º aqui, por exemplo? A proteção à vida, saúde e segurança contra os riscos por prática no fornecimento de produtos ou serviços considerados perigosos ou nocivos. Mais para frente, a gente vai ver a diferença entre fato que caiu, foi cobrado na última prova, a diferença entre fato e vício do produto. Alguém saberia explicar a diferença entre fato e vício do produto? E não pode ser a Ana, que ela já falou demais. Não se acanhe, pessoal. O fato do produto é um defeito na qualidade e segurança, se eu não me engano. Então há um dano externo, né, que acarreta um dano físico, digamos assim, para o consumidor. E o vício do produto é um defeito na qualidade, agora não vou lembrar exatamente, mas ele é intrínseco ao produto, acarreta mau funcionamento, enfim. Perfeito, Milena, perfeito. É isso mesmo. O fato é, por exemplo, é o airbag que não funciona. Então, ou o carro perigoso, que vai acontecer um dano decorrente do uso daquele produto. O vício é um defeito de qualidade do produto. Então, por exemplo, ou é qualidade inferior mas não expondo a segurança, o risco. É o tipo consumidor que foi, entre aspas, enganado. Dizia que tinha que tinha 2 litros ali na garrafa de um refrigerante, e daí foram medir, tinha 1.800. Então, o tratamento que o Código de Defesa do Consumidor vai dar para o fato e para o vício do produto é um pouco diferente. Tem a questão da responsabilização do comerciante, a gente vai ver mais para frente. Porque daí, no caso do fato do produto, se o comerciante tiver identificar o fabricante e eximir naquele momento da responsabilização inicial. Isso a gente vai ver mais para frente. Agora vamos para os próximos incisos aqui. Educação e divulgação sobre o consumo adequado, assegurados a liberdade de escolha e igualdade nas contratações. Informação clara e adequada sobre os diferentes produtos e serviços. Explicação correta da quantidade, característica, composição, qualidade, tributos incidentes, bem como isso se apresente. Proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. Então, eu quero saber quem... Milena, já que está na batida aí, qual que é a diferença de publicidade enganosa e da abusiva? Ai, professora, agora tu me... Vai pela lógica. Pega de pela surpresa. lógica. Né? A enganosa é aquela que apresenta uma informação falsa a respeito do produto.
E a abusiva é aquela que induz a um comportamento que ele possa praticar contra si mesmo ou que viole a dignidade da pessoa humana. Então, ela não pode nem ser enganosa, que é tentando surrupiar, por assim dizer, o consumidor, ou vendendo, prometendo que vai entregar uma coisa e chega lá é um negocinho de nada. A abusiva é aquela que coloca ele em risco. Vai mais para a linha do fato do produto ou para a violação da dignidade da pessoa humana. Por exemplo, uma propaganda racista, por exemplo. Ela é abusiva. Além de ser criminosa, enfim. Então, ela viola a dignidade da pessoa humana e outros direitos. Então, abuso na questão. E depois a gente vai ver a questão da publicidade também, a inversão do ônus da prova, ela foge à regra que ela não é op iudice, mas sim ela op legis, né? Mas isso a gente vê mais para frente. Senão a gente acaba, esgota, o consumidor é meio papum, não tem muito, né? São os 90 artigos ali e a gente esgota. Então a gente tem que trabalhar com calma, entender bem, não fazer confusão. E a gente vai ter bastante aula para ver isso aí. Deixa eu ver, cadê? Vamos voltar. Métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como práticas ou cláusulas abusivas impostas no fornecimento de produto e serviço. Por exemplo, vou citar o exemplo de uma cláusula, aquela do mercado, que diz que não se responsabiliza por bens deixados no veículo, no estacionamento, sendo que o estacionamento faz parte da relação de consumo, mesmo que gratuito, porque está ali, o consumidor vai ali para o mercado, porque está embutido no preço, praticamente, como se assim dizer. Faz parte do conjunto ali. Então, o consumidor abastece, vai no mercado, porque o serviço abrange o estacionamento. Então, não pode aquela plaquinha dizendo que não se responsabiliza, se não tiver uma fiscalização adequada, o mínimo que se espera do mercado, não vale de nada. Né? Então, incide esse artigo aí. Modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em fatos supervenientes que as tornem extremamente, que as tornem excessivamente onerosas. Aqui tem a questão de uma teoria, e alguém se lembra dessa teoria, da diferença do Código Civil para o Código de Defesa do Consumidor, com relação a fatos supervenientes? Ana, pode falar. A da imprevisão e da base objetiva? Exatamente. O que você lembra disso? A base objetiva do contrato ela é mais flexível do que em relação à previsão ou previsibilidade que é necessária no Código Civil, na relação de Código Civil. Então, é mais protetiva a da base objetiva do contrato com relação ao consumidor. Ela exige só que ela seja onerosa. A imprevisibilidade não depende de uma imprevisibilidade. Aqui basta que se torne excessivamente onerosa para ser anulada a cláusula. Isso tem um paralelo com a teoria maior e menor da desconsideração da personalidade jurídica. É fácil de lembrar, se compara, faz uma analogia das duas, a lógica é a mesma. Alguém lembra da teoria maior e menor da desconsideração? Vai lá, Ana, tá sem som. Tá. A teoria maior da desconsideração é aquela que requer os requisitos, mesmo do Código Civil. Então, agora eu não lembro, desvio de finalidade, confusão patrimonial, só que no Código de Defesa do Consumidor, esses requisitos não são necessários, então, havendo agora, esqueci o termo. Basta que se torne um obstáculo ao ressarcimento, basta que a personalidade jurídica se torne. Essa é a teoria menor. E a teoria menor se aplica também aonde? No Código, em matérias ambientais também se aplica. Isso, no ambiental também, é um exemplo clássico. Então, a teoria maior, agora vamos só fazer um link aqui, um gancho, fugindo aqui, então separa, tá? Desconsideração da personalidade jurídica. Teoria maior, Código Civil, regra. Tem que ter os atos lá, desvio de finalidade, entendeu? De simulação e a impossibilidade de ressarcimento, obstáculo ao ressarcimento do credor. Para a teoria menor, basta dificuldade. Seja no consumidor, basta que se torne um obstáculo ao ressarcimento que se aplica, que há desconsideração em matéria de consumidor e matéria ambiental.
Agora, voltando para o tema aqui, a questão da teoria que basta que haja, e a teoria da base objetiva vem do direito alemão, ao passo que a teoria da imprevisão vem do direito francês, que é o Código Civil, né? Vamos lembrar do Código Civil, teoria da imprevisibilidade, da imprevisão, tá? Que é o Código Civil. E no consumidor nós aplicamos a teoria da base objetiva. Basta que se torne um obstáculo ao ressarcimento do consumidor. Então, se tornar um obstáculo ao ressarcimento do consumidor, você pode mudar a cláusula do contrato e você pode, pela teoria menor, desconsiderar a personalidade jurídica daquela empresa. Então, aquela relação, estamos equilibrando, né? Vamos lá. Efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais, morais, individuais, coletivos e difusos. Acesso aos órgãos judiciários com vista à prevenção, reparação de danos patrimoniais, assegurar a proteção jurídica, facilitação de defesa dos seus direitos, inclusive com inversão do ônus da prova no processo civil, quando a critério do juiz, aqui, a critério do juiz. Aí eles perguntam se a inversão do ônus da prova do Código de Defesa do Consumidor é op iudicis, ou seja, é determinada pelo juiz ou vem diretamente da lei. Como regra, seguindo aqui, ela é op iudicis, ou seja, o juiz que vai ter que ver essa vulnerabilidade, no caso, a verossimilhança da alegação. Não basta ver a vulnerabilidade, ele vai ter que ver se for verossímil ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Então, não é automática a inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova é quem acusa tem que provar. Quem entra com uma ação A, entra com uma ação contra B, ele tem que provar. Mas se o juiz vê, no caso concreto, que tem verossimilhança e que, então, ele pode inverter. Mas tem situações que a própria lei determina, que é no caso do fato do produto, que daí eu, como fabricante, que tem que provar que não colocou aquilo, ou no caso da propaganda. Mas isso vai ser objeto de uma aula mais para frente. A adequada e eficaz prestação de serviços públicos em geral, a garantia de práticas de crédito responsável, educação financeira, prevenção de superendividamento, preservando o mínimo existencial, preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas de concessão de crédito, a informação acerca dos produtos por unidade de medida. A informação de que trata o inciso 3 do caput desse artigo deve ser acessível. A informação, aqui, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ali, Lei 13.146/2015, dialogando com o Código de Defesa do Consumidor. Aí nós vamos... Camila, né, dona Camila, que falou dos tratados internacionais. Se quiser ler o artigo 7º para a gente. Artigo 7º. Os direitos previstos nesse Código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário. Da legislação interna ordinária de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Parágrafo único. Tendo mais de um autor à ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Tá certo. Pessoal, nós encerramos o capítulo 3º. Acho que a gente andou rápido aqui. Como é que estão as dúvidas aí? Que vocês estão muito quietos. Quero responder dúvidas aqui, para a gente quebrar um pouco e não ficar tão maçante a explicação ali, né? A gente está acompanhando a leitura de lei, dúvida acerca de jurisprudência, algum outro tema do consumidor que vocês lembrem de plano, assim? Nada? Vai, Camila, tá quase perguntando. Não, é de jurisprudência mesmo, né? Saiu essa jurisprudência se eu não me engano, do STJ, do congelamento de óvulos para as mulheres com câncer, que mesmo estando previsto no regulamento, né, no contrato, elas têm direito, né?
Aham. E outra Não, jurisprudência também, só do drive-thru, que saiu olha, uma mais uma nova que ele falou que não, o STJ confirmou que eles têm responsabilidade sim por assalto à mão armada em drive-thru. a gente tem que lembrar, e ali puxando o gancho, a questão do fortuito interno e externo. O que é o fortuito interno e externo? Porque o que exclui a responsabilidade? Força maior, caso fortuito. Só que tem caso fortuito que não é, que está dentro do âmbito de proteção da atividade, aquele risco da atividade. Por exemplo, o ônibus. Isso tem até a responsabilidade do transportador. Não vamos esquecer o Código Civil. O ônibus, aí estourou o pneu do ônibus. Ele poderia, no Código Civil, olhar, foi um caso fortuito, porque estourou. Não, mas isso é uma responsabilidade do. Tem que estar dentro do. É um risco que quem corre é a empresa, está dentro do negócio dela. É que nem aconteceu um caso fortuito e cai um avião. Está dentro. Você acha que as pessoas, não, aconteceu um caso fortuito, então sinto muito, meus pêsames aqui, acabou e é isso. Não. Está dentro da previsibilidade, está dentro. Então, é aquele fortuito, e é o caso do estacionamento. Porque é o risco da atividade. É um risco pequeno, pode ser, mas é o risco da atividade. O banco, ele é responsável. Ali até fora da agência, ali nas imediações, ali, se assalta alguém que está saindo com dinheiro, faz parte da atividade bancária também garantir a segurança. Então é um fortuito que está dentro da responsabilidade do banco. Então, quando for fortuito interno, não exclui a responsabilidade. Mais alguém com algum julgado aí que se recorde? Nada. Vamos tratar então da diferença entre hipossuficiência e vulnerabilidade. Quem saberia dizer? São conceitos parecidos. A vulnerabilidade diz respeito ao aspecto do direito material. E a hipossuficiência diz respeito ao campo do aspecto processual. A inversão do ônus da prova, já que eu já abri o link, nós vamos. A regra geral é que ela é op iudice, certo? Eu queria ver se vocês acham no Código de Defesa do Consumidor onde é que estão as exceções, que seriam op legis. Artigo 12. Seção 2. Da responsabilidade pelo fato do produto e serviço. Então vamos no artigo 12, parágrafo 3º. Quem pode ler? O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar que não colocou o produto no mercado, que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. Importante destacar ali a culpa exclusiva, não é culpa concorrente. Então ele tem que provar, ele só não será responsabilizado quando provar. Então a lei já colocou que quem tem que provar é ele. Se o consumidor chegar lá, eu comprei isso aqui e o fato, não é o vício, aqui essa seção é do fato do produto. Porque ele explodiu essa garrafa, não sei porquê, já explodiu, não tem como provar, tá aqui, explodiu. Aí quem vai ter que provar é o fabricante, que não colocou. Porque é desigual essa obrigação de provar. O fabricante tem meios, tem controle de lote, de venda, de tudo. Ele tem o domínio técnico, não só financeiro, ele tem o domínio técnico sobre tudo, informacional. Ele tem as informações daquele produto, ele sabe do que aquilo é feito. Quem comprou não sabe do que é feito. Lembra o caso daquela cerveja também, aquela cerveja que tinha anticongelante, não sei se vocês se recordam, uma cerveja, acho que era de Minas, que teve responsabilização de etileno glicol. Lembra, Ana? Ana? Eu lembro do caso, mas não lembro o que era direito, não. Mas eu lembro desse caso. Mas não tomou dessa cerveja? Não, né? Também não. Não.
E o comerciante é igualmente responsável quando... Aí aqui tá, no fato do produto, ele é um pouquinho diferente do vício. Vamos focar no fato, que é mais grave. O comerciante, ele não responde. Quem responde no fato do produto inicialmente é o fabricante. O comerciante só vendeu ali, se ele seguir as normas. Então Milena, pedi a gentileza, leia o 13 pra gente. Quando a responsabilidade do comerciante no fato do produto. O comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados, o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador e não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Tá. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso. Tá. Então nós vamos tratar da responsabilidade do comerciante aqui. No fato do produto, e aqui é a pegadinha, é só no fato do produto, no fato do serviço, podem olhar lá, sigam lá, só não precisa ler, só vai ali para baixo, ali no 14. Ó, não fala de comerciante, só fala de fornecedor de serviço. No do produto, ele fala do fabricante, o construtor, o produtor. Então, ele separa. Então, o fornecedor, o comerciante de serviços. Não, nos serviços não tem a diferenciação. É todo mundo fornecedor. De produto tem. É porque imagine se o comerciante que vende produto tivesse que ficar responsável por cada produto, dono do supermercado, por exemplo. Cada produto que apresente, que seja perigoso, enfim, ficaria uma responsabilidade muito grande. Então, o Código de Defesa do Consumidor deu uma colher de chá para o comerciante ali, nesse artigo. No fato do produto, mas não do serviço. Pegadinha. Tá? Então, vamos lá. O comerciante... Então, vamos voltar lá no comerciante do fato do produto. Então, ó a lógica. Eu tenho meu mercadinho, vendo um produto, o produto explode na mão do consumidor. Uma televisão explode Pô, como é que eu vou ser responsável? Não, o responsável é o fabricante, o produtor, o importador. Se eles não puderem ser identificados, então a responsabilidade do comerciante é pelo menos, já que não vai bancar de cara esse prejuízo, pelo menos que o produto que ele está vendendo esteja devidamente identificado, para o consumidor não ficar no prejuízo, poder ir atrás cobrar do fabricante, do importador. Isso é o inciso primeiro que diz. Segundo, for fornecido sem identificação clara do fabricante, produtor. É a mesma lógica. O consumidor não pode ficar no prejuízo. Quem está vendendo tem, ao menos, que identificar quem está fabricando o produto. Ou não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Também, mesma coisa, aqueles freezer que o pessoal desliga à noite para economizar energia. Né? E daí tem o direito de regresso. Aí já ali no fornecedor, aí nos serviços não é o... e o que é um produto defeituoso? É quando ele não oferece a segurança que de legitimamente se espera. A apresentação, o uso, os riscos que razoavelmente se esperam e a época que foi colocado em circulação. Importante, se tem, por exemplo, um carro, tinha um padrão de segurança. Com o passar do tempo, começam a ser lançados carros novos, com mais segurança, não é isso que torna aquele carro que era vendido antes. Então, tem expressamente para o CDC. A colocação de produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro melhor qualidade ter sido colocado no mercado. Então, é uma evolução natural. A tendência é que as coisas fiquem melhores. Então, você não vai transformar defeituoso se... o carro antigamente não tinha airbag. Então, agora, vender um carro, uma revenda de usados, aí revender um carro sem airbag, vai ser defeituoso? Não, porque naquela época estava dentro do quê? Da segurança que aquela época legitimamente se esperava, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais 3, a época em que foi colocado em circulação. Então, não é porque lançou o mais seguro que ele virou defeituoso, a não ser que naquela época ele já descumprisse com as regras, enfim, com o que se esperava dele. Acho que por hoje já está bem, começa a ficar
meio maçante a gente ficar, né? Já vi que as carinhas estão, o pessoal está cansado, a gente explorou bem o tema e eu falo rápido. Então, se ficou alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar aí, pessoal. Até pontos que a gente não abordou, se eventualmente tiver pertinência, já pode adiantar, que também nas próximas aulas a gente vai tocando, a gente vai seguindo a linha do CDC e vai voltando se precisar, mas a gente segue, a gente parou no artigo... na próxima aula a gente começa o artigo 8º. E também a gente vai tratar a Lei Geral de Proteção de Dados, a questão do superendividamento, que é importante. E quem quiser também ajudar na aula, quiser fazer tipo uma monitoria, né, alguma coisa assim, também podem mandar mensagem. Tá ali o meu Instagram ali também ali embaixo do nome, @GuilhermeAOM. E estou à vontade aí, vocês podem me perguntar durante a semana as dúvidas que surgirem. Talvez eu dê mais uma aula amanhã já para a gente ir tocando o barco nessa matéria. Tá bom, pessoal? Uma boa noite para vocês. Espero que tenham gostado. E vamos junto tempo assim. Façam as provas que eu estou falando lá. Vocês não... Ninguém está fazendo. Eu quero ver todo mundo fazendo 5 provas aí. E depois nós vamos fazer as de analista. Para pegar